No último vídeo sobre o Campeonato Português, conhecemos a edição da temporada 2004-2005, uma edição extremamente competitiva, mas hoje aterramos na temporada 2010-2011, onde o Futebol Clube do Porto de André Vilas-Boas foi dono e senhor. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, subscrevam e compartilhem. Mas antes de irmos ao campeonato propriamente dito, vamos conhecer um pouco das principais equipas. Começamos pelo Benfica. As Águias tinham sido campeãs na temporada anterior. Jogadores importantes como Di Maria, David Luiz e Ramírez rumaram para outras paragens. Nomes como Roberto, Sálvio e Rodrigo aterraram na Luz. Roberto revelou-se um autêntico erro de casting. O guarda-redes, que sofreu 46 golos na temporada e deu alguns frangos. Ficam na memória os erros cometidos frente ao Nacional ou frente ao Futebol Clube do Porto. O Benfica, que nunca conseguiu entrar na luta pelo título, pois nas 4 primeiras jornadas o Benfica perdeu 3 jogos. Óscar Cardoso não conseguiu ter os números da temporada anterior. O ponta de lança paraguaio marcou apenas 12 golos, sendo o melhor marcador da equipa encarnada. Nomes como Saviola, Coentrão e Aimar eram alguns dos nomes mais destacados do plantel. Já o Futebol Clube do Porto teria uma temporada de sonho. Os Dragões, com Vilas-Boas no comando, venceram praticamente tudo: campeonato, Taça de Portugal e ainda venceram a Liga Europa, onde venceram o Braga por 1-0. O Futebol Clube do Porto tinha uma excelente equipa, com certeza uma das melhores desde a conquista da Champions em 2004. Elton, ao contrário de Roberto, dava segurança na baliza. Otamendi, Rolando, João Moutinho, Freddy Guarín, James Rodrigues, Hulk e Falcão eram as principais referências da equipa. Hulk e Falcão, inclusivamente, foram os melhores marcadores dos Dragões na temporada. Hulk também contribuía com assistências. A nível de campeonato, os Dragões tiveram uma temporada relativamente descansada. Além de serem campeões invictos, a sua liderança nunca foi ameaçada pelos restantes clubes. Agora passamos do Porto para o Sporting. Os Leões, que a nível de campeonato tiveram mais uma temporada irregular. Depois de uma temporada onde ficaram em 4º lugar, o Sporting apresentou Paulo Sérgio no banco, mas jogadores como João Moutinho, que foi para o rival da Invicta, Tonel, Nuno André Coelho e Miguel Veloso também saíram de Alvalade. Mas a saída mais sentida aconteceu no inverno de 2011. Lietzen, um dos melhores marcadores da história do Sporting, saiu para o Corinthians. Agora passamos para o Sporting de Braga. Os minhotos, que vinham de uma temporada fantástica. Os comandados de Domingos Paciência foram vice-campeões na temporada anterior e conseguiram uma histórica classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de vencerem o Celtic e o Sevilha já na temporada 2010-2011. A nível de campeonato, o Braga não conseguiu ter a mesma regularidade da temporada anterior. Ainda assim, perdeu o 3º lugar para o Sporting na última jornada. O Braga manteve a mesma espinha dorsal da temporada anterior. Jogadores como Márcio Mossoró, Alberto Rodrigues, Alain e Mayong mantiveram-se no plantel, mas o Braga contratou alguns jogadores importantes. Kim voltou a Braga, o Gubiana assinou a custo zero, mas a revelação da temporada foi o ponta de lança brasileiro Lima, que tinha sido contratado ao Belenenses. Ele que foi o melhor marcador da temporada pelo Braga, com 14 golos. Continuamos no Minho para conhecer o Vitória de Guimarães. Os vitorianos, que tiveram uma temporada mais ou menos normal para os padrões do clube, terminaram em 5º lugar no campeonato e foram à final da Taça de Portugal, onde saíram goleados pelo Porto 6-2. Jogadores como Douglas ou Edgar Silva, que foi o melhor marcador do Guimarães, com 15 golos, eram destaque neste plantel treinado por Manuel Machado. Agora que já conhecemos um pouco das equipas, vamos ao jogo jogado propriamente dito. Na primeira jornada, o Futebol Clube do Porto venceu fora de casa a Naval por 1-0, graças ao gol de Hulk aos 83 minutos. Já o Benfica saiu derrotado por 2-1 em pleno Estádio da Luz perante a Académica. Já o Sporting também perdeu, desta feita na Mata Real, por 1-0 frente ao Paços de Ferreira. O Braga venceu o Portimonense em casa por 3-1 e o Vitória de Guimarães empatou 0-0 com o Olhanense. Na 5ª jornada, o Porto era líder isolado. Os Dragões somavam 15 pontos, 5 vitórias e 10 golos marcados. Depois de terem vencido a Naval na jornada inaugural, o Porto derrotou o Beira-Mar por 3-0, o Rio Ave por 2-0, o Braga por 3-2 e o Nacional por 2-0. Já o Benfica teve um início de temporada bem menos risonho. Os comandados de Jorge Jesus, nas primeiras 5 jornadas, registaram apenas 6 pontos, 2 vitórias e 3 derrotas. Depois de perderem 2-1 com a Académica na jornada inaugural, o Benfica perdeu na Madeira 2-1 com o Nacional, fazendo um dos piores inícios de temporada dos últimos anos. Venceu 3-0 Vitória do Setúbal e perdeu no Dom Afonso Henriques por 2-1 com o Vitória de Guimarães. Na 5ª jornada, o Benfica venceu em casa o Sporting por 2-0.
Já o Sporting, nas primeiras 5 jornadas, teve um início habitual. Em 5 jornadas, os comandados de Paulo Sérgio registaram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Depois da derrota em Paços de Ferreira, o Sporting venceu o Marítimo por 1-0, a Naval por 3-1, empatou o 0-0 com o Olhanense e perdeu 2-0 com o Benfica. Já o Braga, em contraste com o início da temporada do ano anterior, registrou bastante irregularidade nos seus resultados. Ao fim de 5 jornadas, o Braga tinha 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Vitória 1-0 frente ao Marítimo e 3-1 frente ao Portimonense. Empates 0-0 com o Vitória de Setúbal e 2-2 com o Paços de Ferreira. E derrota 3-2 no Dragão. O Braga somava 8 pontos na 10ª jornada. O Futebol Clube do Porto continuava dono e senhor do campeonato. Os Dragões deixaram para trás os seus principais rivais, Sporting e Benfica, e mesmo o Braga, que não aproveitava os constantes deslizes de Leões e Águias. Em 10 jornadas, o Porto tinha 9 vitórias e um empate, 28 pontos, mais 10 do que os seus rivais. Da 5ª à 10ª jornada, os Dragões venceram 4 jogos, 2-0 frente ao Olhanense, 5-1 contra a União de Leiria, 1-0 frente à Académica e na 10ª jornada goleada 5-0 no Dragão frente ao rival Benfica. Os portistas que nunca tinham feito tal resultado em casa perante o seu arquirrival. Já no que empates diz respeito, o Futebol Clube do Porto empatou 1-1 com o Vitória de Guimarães. Já o Benfica, depois de um início algo traumatizante, conseguiu estabilizar. Da 5ª à 10ª jornada, os encarnados perderam um jogo e venceram 4 das 4 vitórias. 3 foram por 1-0 frente ao Marítimo, ao Braga e ao Portimonense. Ainda venceram 2-0 o Paços de Ferreira, mas na 10ª jornada uma derrota 5-0 no Dragão, o que deixava o Benfica cada vez mais longe do sonho do bicampeonato. Já o Sporting, da 5ª à 10ª jornada, registrou 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Empates 1-1 com o Beira-Mar e Nacional, vitórias 2-1 e 1-0 frente a Rio Ave e União de Leiria, respectivamente. Já a derrota sofrida na 10ª jornada em casa frente ao Vitória de Guimarães, depois de estar a vencer 2-0, os Leões perderam por 3-2. O Guimarães, que teve um excelente início de temporada, à 10ª jornada, os bimaranenses registavam 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas e estavam em segundo lugar em igualdade pontual com o Benfica. No final da primeira volta, o Futebol Clube do Porto continuava líder do campeonato. Da 10ª à 15ª jornada, os Dragões registaram 4 vitórias e um empate. No que a vitórias diz respeito, os Dragões venceram o Portimonense por 2-0, o Vitória de Setúbal por 1-0, o Paços de Ferreira por 3-0 e o Marítimo por 4-1. Já o empate foi frente ao Sporting em Alvalade, 1-1. Em 15 jornadas, o Porto registava 13 vitórias e 2 empates, prefazendo uma pontuação de 41 pontos. No mesmo período, o Benfica registrou 5 vitórias em 5 jogos. Os encarnados venceram a Naval por 4-0, o Beira-Mar por 3-1, o Olhanense por 2-0, o Rio Ave por 5-2 e a União de Leiria por 3-0. O Benfica registrou 33 pontos, terminou a primeira volta a 8 do líder Futebol Clube do Porto. Já o Sporting, no mesmo período, registrou 4 vitórias e um empate, vitórias 2-1 frente à Académica, 3-1 ao Portimonense, 3-0 frente ao Vitória de Setúbal e 2-1 ao Braga em casa. O empate foi frente ao Futebol Clube do Porto, 1-1. Na 12ª jornada, no final das 15 jornadas, o Sporting registava 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Em terceiro lugar, a 5 pontos do Benfica, o Vitória de Guimarães, que perdeu a corrida para o Sporting e Benfica. Da 10ª à 15ª jornada, o Vitória de Guimarães registrou uma vitória, um empate e 3 derrotas. Os vitorianos venceram apenas o Braga em casa por 2-1, perderam 2-0 com o Marítimo, 3-0 com o Beira-Mar, 2-1 com a Naval e ainda empataram 1-1 com o Paços de Ferreira. O Braga, que terminou a primeira volta em 8º lugar. Os guerreiros do Minho conseguiram 20 pontos. Na 20ª jornada, o Futebol Clube do Porto continuava na liderança do campeonato. Os portistas só somaram vitórias até lá em 20 jogos, tinham 18 vitórias e 2 empates, somando 56 pontos. O Porto, que venceu a Naval por 3-1, o Beira-Mar por 1-0, o Rio Ave por 1-0, o Braga por 2-0 e o Nacional por 3-0. Já o Benfica, no mesmo período, registrou também 5 vitórias em 5 jogos. Os encarnados venceram a Académica por 1-0, o Nacional por 4-2, o Vitória de Setúbal por 2-0, o Vitória de Guimarães por 3-0 e o Sporting por 2-0. Fora de casa, ao fim de 20 jornadas, o Benfica registava 48 pontos, 16 vitórias e 4 derrotas. Já o Sporting teve um início de segunda volta bastante difícil. Da 15ª à 20ª jornada, os Leões registaram uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Sporting venceu apenas o Marítimo por 3-0, empatou 2-2 com o Olhanense e 3-3 com o Naval, perdeu 3-2
com o Passos de Ferreira e 2-0 com o Benfica, ambas as derrotas registadas em casa. O Sporting, que assim somava 33 pontos e estava a 15 do Benfica. Já o Vitória de Guimarães registou uma melhoria significativa de resultados. Da 15ª à 20ª jornada, os vitorianos somaram 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Vitória venceu o Olhanense por 1-0, o Rio Ave por 3-2 e o União de Leiria por 1-0. Empatou 0-0 com o Nacional e perdeu 3-0 com o Benfica. Ao fim de 20 jornadas, os vitorianos registavam 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já o Braga registava irregularidades nos seus resultados. Na 20ª jornada, os arsenalistas tinham 27 pontos. Na 25ª jornada, o Futebol Clube do Porto era campeão. Os Dragões sagraram-se campeões exatamente na 25ª jornada, em pleno Estádio da Luz. Da 20ª à 25ª jornada, mais 5 vitórias para a turma de André Vilas-Boas. Os Dragões, que venceram o Olhanense por 3-0, o Vitória de Guimarães por 2-0, a União de Leiria por 2-0 e a Académica por 1-0. Na 25ª jornada, era jogo do título. O Porto, que queria fazer história, ser campeão na casa do rival. Aos 9 minutos, Freddy Guarín fez 1-0 em um lance onde Roberto não ficou muito bem visto na fotografia. Aos 17 minutos, Saviola de penalti empatou a partida e aos 26, Hulk também de penalti fez o 2-1. Assim, o Futebol Clube do Porto sagrava-se campeão em pleno Estádio da Luz. A certa altura, as luzes do estádio foram apagadas e a rega foi ligada, situação que gerou muitas críticas ao Benfica, que foi acusado de falta de fair play. Já o Benfica, no mesmo período, registrou 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, que deram o campeonato aos Dragões. Na 21ª jornada, vitória 2-1 frente ao Marítimo, depois derrota na Pedreira pelo mesmo resultado frente ao Braga. Na 23ª jornada, empate 1-1 frente ao Portimonense e na 24ª, vitória 5-1 frente ao Passos de Ferreira. Na 25ª, como anteriormente referido, o Benfica perdeu 2-1 em casa com o Futebol Clube do Porto. Assim, o Benfica via desaparecer a possibilidade do bicampeonato. O Benfica, que em 25 jornadas somava 18 vitórias, um empate e 6 derrotas, com uma pontuação de 55 pontos. Já o Sporting, que viu Paulo Sérgio ser despedido depois da eliminação para o Rangers na Liga Europa, com um gol sofrido já nos descontos. Ainda assim, da 20ª à 25ª jornada, o Sporting somou 3 empates, uma vitória e uma derrota. O Sporting só venceu o Beira-Mar por 1-0, empatou 0-0 com o Rio Ave e União de Leiria e 1-1 com o Vitória de Guimarães e perdeu 1-0 com o Nacional. Assim, ao fim de 25 jornadas, o Sporting somava 39 pontos. O Braga demonstrou melhorias significativas comparadamente às 5 jornadas anteriores. O Braga, que venceu o Benfica e o Beira-Mar por 2-1 e o Olhanense por 2-0, o Rio Ave por 1-0 e empatou 0-0 com a Naval. Assim, o Braga somava 40 pontos e saltava do 7º para o 3º lugar. Na 30ª jornada, encerrava-se o campeonato. O Futebol Clube do Porto, já campeão, venceu 4 jogos e empatou 1. Venceu por 3-2 Portimonense e Sporting, 4-0 o Vitória de Setúbal e 2-0 o Marítimo. Só empatou 3-3 com o Passos de Ferreira na 29ª jornada em casa. Já o Benfica, no mesmo período, venceu por 2-1 o Rio Ave e o Beira-Mar, empatou 1-1 com o Olhanense e 3-3 com a União de Leiria e perdeu 2-1 com a Naval. Ao fim de 30 jornadas, o Benfica soma 20 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Terminou a 21 pontos do Futebol Clube do Porto e com mais 15 do que o Sporting, que no mesmo período registrou 3 vitórias e 2 derrotas. Venceu a Académica e o Portimonense por 2-1, perdeu com o Porto por 3-2 e com o Setúbal por 1-0. E na última jornada foi ao terreno do Braga, que na altura estava em 3º lugar e venceu os arsenalistas por 1-0. Assim, o Sporting passou para 3º e o Braga caiu para 4º. E assim terminou um campeonato com o Futebol Clube do Porto campeão, Naval e Portimonense desceram de divisão. Já o Benfica classificou-se para a pré-eliminatória da Champions. Sporting, Vitória de Guimarães e Nacional conseguiram acesso às fases pré-eliminares da Liga Europa. Hulk foi o melhor marcador do campeonato com 23 golos e foi o jogador com mais assistências, 14. O Porto teve o melhor ataque da competição com 73 golos e foi a melhor defesa com 16 golos sofridos. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.